Bem-vindo a mais uma edição do Somos Poker. Eu sou Alexandre Batti e você sabe, aqui é o melhor lugar para você conhecer tudo sobre o universo do poker. Seus jogadores, o circuito latino-americano e as jogadas. E para aprendermos e muito, contamos sempre com o mestre Felipe Mojave. E aí, meu garoto Levati? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. O programa de hoje, Mojave, vai ser dedicado à Copa América de Pôquer. Olha, você conhece bacana. Bem, Olha, mas nunca jogou. Não, nunca joguei a Copa América de pôquer nem de futebol, beleza? Futebol não ia ter chance mesmo. Mas no pôquer, quem tá tendo chance, e eu fiquei muito contente de saber, é que uma galera grande de casa falando comigo, Mojave, comecei a jogar pôquer, porque eu não sabia o que era pôquer, mas comecei a aprender a jogar pôquer depois que eu comecei a assistir o programa. Que bom! Sensacional. Valeu, galera. Tamo junto. Indica aí pros amigos, fala pra assistir a gente com a hashtag SomosPoker, ok? Aqui na Fox Sports. Sensacional. A Copa América de Pôquer acontece sempre em paralelo com a Copa América de Futebol. Essa última edição, de triste lembrança para nós brasileiros, rolou novamente a Copa América de Pôquer. Foram 6 participantes, 6 equipes. Foi a 7ª edição, aconteceu em Santiago do Chile. Seria interessante então, Mojave, a gente fazer uma analogia entre o futebol e o pôquer. Bom, muito legal que foi uma competição simultânea com a Copa América de futebol. Uhum. Então a gente sabe que o pôquer hoje é uma competição esportiva, é um esporte como é o futebol, ok? Então não tem nenhum tipo de diferenciação. E o primeiro dado técnico aqui, básico, que eu gostaria de dizer, é que é uma fusão de gigantes. Por que uma fusão de gigantes? O futebol é o esporte mais praticado no mundo, obviamente. Graças ao nosso amigo Charles Miller, trouxe futebol para o Brasil. E o pôquer é o segundo esporte mais praticado hoje. É mesmo? Sim senhor. E a gente tá chegando lá, viu? Vocês estão batendo essa bolinha aí, eu tô chegando com as fichas e as cartas na mesa. Porque logo mais o pôquer vai ser o esporte mais popular do Brasil. Em número de praticantes, eu tenho certeza. Sabe uma coisa engraçada? Sim. Tem um aluno lá na Mojave Sports que ele começou a fazer um treinamento de pôquer. Começou a fazer um treinamento de pôquer e olha só o que aconteceu na vida dele. Ele falava pra esposa dele que ia jogar bola. Aí a mulher pegava e falava assim, mas amor, tá jogando bola mesmo? Ó, cuidado, vai voltar pra casa machucado, amanhã você tem que trabalhar. Hoje ele vai jogar pôquer, aparece na transmissão, a esposa sabe onde ele tá, porque tá torcendo pra ele via internet. Certo? E qual a chance dele se machucar no outro dia sentado na cadeirinha, batendo uma bolinha com as fichas? Nenhuma. Então é por isso que o pôquer também está se popularizando bastante, porque é um esporte que agrega e você pode aplicar aí no seu tempo livre, sem ter muito desprendimento de tempo, ou ter que sair de casa, pode jogar online no pokerstars.net e tudo mais. E tem uma boa desculpa para sua esposa. Bom, como eu já disse, 6 seleções participaram dessa última edição da Copa América de Pôquer. Elas foram pré-classificadas online. Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguai, México e Chile. Nós vamos ver agora um clipe que vai mostrar essas seleções e como eles se prepararam, o perfil de cada seleção e um detalhe importante, Mojave, cada seleção contava com o seu capitão, um craque do passado do futebol que estava lá para orientar cada uma dessas seleções. Vamos ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Araujo, soy el capitán de la selección argentina de póker. Soy Diego Anselmino. Soy Iván Reich. Gustavo Moretti. Lucas Sánchez de Argentina. Mis cartas favoritas son J10 de corazones. Cartas favoritas realmente no tengo. 10-9 diamante. As Rey en suite. Soy bastante agresivo y bastante más agresivo con posición. Puedo soltar y puedo ser los. El estilo de juego es muy mío, muy particular. Venimos a llevarnos todo, no vamos a dejar nada sin ganar. Eu sou o Marcel Kylie, sou o capitão da seleção brasileira de pôquer. Meu nome é Thiago Teles, sou de Curitiba, Paraná. Meu nome é Felipe Prata. Sou Lô Justino. Minhas cartas favoritas são Ás e Rei naipado. Sou o par de As mesmo. 10 e 8 de copas. Minhas cartas favoritas eu poderia falar que seriam Ás. O meu estilo de jogo é sempre agressivo. Eu sempre tô me adaptando. Meu estilo de jogo, na verdade, é lose agressive. Eu sou um jogador que vai muito nessa situação, não sou um jogador muito agressivo, sou um pouco mais balanceado, assim. Muito gratificante estar aqui
e a gente vai dar o nosso melhor em busca de mais um título pro Brasil. Mi nombre es Ebrard Castro Moreno, tengo 27 años y soy de La Paz, Baja California Sur, México. Mi nombre es Jorge Andrés Castellanos. Yo soy Iván González. Mi nombre es José Hurtado. Mis cartas favoritas son dieces. Los ases. Honestamente no tengo cartas favoritas. Rey, sinceramente. Mi estilo es loose aggressive. Yo me considero de un talle agresivo. Soy tight aggressive. Soy Santiago Hernández, de Punta del Este, de Uruguay. Mi nombre es Ismael Arroyo. Soy Stephanie Kidd. Lisandro Clavijo. Mis cartas favoritas son par de ases. Dama 8 suite. No tengo cartas favoritas. A rey de corazones. Mi estilo es bastante tight. Mi estilo de juego depende también del jugador. Creo que soy un jugador que sabe adaptarse a cualquier rival. Hola, soy Ángelo Saavedra, soy de la ciudad de Concepción, en Chile. Soy José Miguel Bulbarán. Mi nombre es Pablo Encina. Mi carta favorita es el 6-7 de picas. Mis cartas favoritas siempre van a ser los ases. El par de ases. Me defino como un semi-luz agresivo. Soy un jugador luz agresivo. Soy Adrián Santoni, tengo 25 años y soy de Caracas, Venezuela. Soy Bonnie Río. Mi nombre es Anthony Silenzi. Yo soy José Antonio Santana. Mis cartas favoritas son par de ases. El par de K. As 2-3. Mi estilo es talla agresivo. Me considero un jugador bastante talla. Soy un jugador conservador. Interessante, né? Porque a gente sabe que o pôquer, obviamente, é um esporte, uma competição individual. A minha curiosidade é o seguinte, Mojave, como é que adequa um esporte individual em conjunto, em equipe? Como é que é o estilo muda, a estratégia muda, a preparação muda? Muito interessante, com certeza muda. Bom, como você bem disse, o pôquer é um esporte individual. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor possível individualmente nas mesas, mas uma competição de grupos, o que a gente tem que fazer? Acompanhar os standings, ou seja, ver como é que está a pontuação, para saber se a gente tem que jogar um pouco mais agressivo ou simplesmente gerenciar o jogo. Então, por exemplo, houve uma situação aí na Copa América que eu observei, que é, por exemplo, o time está ganhando. Então o time está ganhando, está indo bem, já está naquela zona de classificação, você não precisa agressivar tanto mais no jogo para acumular fichas. Então seria a mesma coisa você colocar o seu time na defesa ali no final, tá 1-0, né? Tira o atacante, coloca mais um defensor ali, porque você já está ganhando o jogo. Tem que administrar aquilo ali. Da mesma forma que quando o time está perdendo. Então se o time está perdendo, tem que jogar mais agressivo, arriscar um pouco mais para tentar acumular fichas e passar a seleção que está na sua frente. E os jogadores vão ter que mudar, né, se adaptar um pouco à equipe. E o mais legal de tudo é que o pôquer ele é feito de estilos de jogo. Então vocês acompanharam aí o pessoal falando, as pessoas já têm seu estilo pré-definido, que é como as pessoas jogam. Mas muitas vezes durante a competição, esse jogador ele vai ter que se adaptar. Então se ele é um jogador tight, joga duro na linguagem do pôquer, ele vai ter que ser um jogador mais agressivo, agro na linguagem do pôquer, e muitas vezes ele não sabe como fazer isso. Entendi. Por isso que é muito interessante o jogador ele trabalhar naquela faixa que a gente chama de erratic. É a faixa número 4, na concepção lá do Mojave Training que você esteve participando. É verdade. Que é o jogador que consegue adaptar um estilo agressivo e, de acordo com o situacional, adaptar também um estilo um pouco mais duro, um pouco mais conservador. E esses são os melhores jogadores de pôquer hoje, jogam nesse estilo. Agora, tem um outro desafio, né? Eles vão estar representando sempre nessa competição, na Copa América de Pôquer, os seus países. E para representar um país, eles precisam de uma orientação, de uma atitude ao representar o seu país. A gente vai ver agora uma coletiva com craques do futebol do passado que estiveram na Copa América de Pôquer orientando os seus times para que eles pudessem representar bem os seus países. Vamos ver. Acá tenemos algunos amigos que traje. Los presento por si no los conocen: Ricardo Valderrama, Iván Zamorano, Luis Fernández, Sergio Bengochea.
Póker de Fox son anfitriones de la Copa América de Fútbol, son anfitriones de la Copa América de Póker. Acá están las 30 personas que van a participar en esta Copa América de Póker. ¿Qué consejo les darías a todos ellos? El primer consejo es estar acá por méritos propios. El estar acá ya es un regalo, el estar acá ya es un premio muy importante. Me parece que la presión que existe tiene que transformarlo en algo positivo, en una fortaleza. Son experiencias inolvidables, porque después va a pasar el tiempo y siempre va a quedar esta competencia de la Copa América. Aprovecha la experiencia, porque no todas las veces se puede representar al país en el ámbito que sea. Puede parecer el más chiquito, el menos importante, el que le importa a todos, el que le importa muy poco, pero es una gran posibilidad y una gran experiencia para vivirla de la mejor manera y aprender. Como dice Goico, uno cuando está en un deporte que quiere sentir el orgullo de representar a su país, y ustedes lo están haciendo. ¿En qué? En su deporte. Entonces hay que disfrutarla. Ese es un sueño para uno como deportista, representar a su país. Son momentos que lo van a recordar toda la vida. Y como dijo el pibe, hay que disfrutarlo. Fueron cosas que nos pasaron a todos, a Román, a Goico, al pibe, de disfrutar nuestra selección nacional cada uno, y eso lo llevamos dentro del corazón. Si bien es cierto, como decía, el póker a lo mejor es un deporte individual, pero cuando se pone la camiseta de tu país, está representando a todos tus compañeros. Bom, isso foi uma surpresa para os participantes, contarem com a presença de monstros do futebol, né? O Valderrama, o Cabeleira Valderrama, o Ecoché, goleiro argentino, o Luiz Hernandes, o mexicano, e o Zamorano, centroavante chileno. Bom, esses jogadores, o que eles podem acrescentar, Mojave? Eles podem trazer o quê? Aquela ideia de orgulho de defender a pátria? Eles podem influir na tática do jogo de alguma forma? Como é que você acha, apesar de você nunca ter jogado a Copa América, eu sei, mas como é que você acha que eles podem ou puderam influenciar os jogadores? Bom, eu acredito que mais na faixa da parte da motivação, que eu acho que é muito interessante um ídolo do esporte. Imagina um ídolo do esporte brasileiro aparecer ali, eu acho que eu ia me motivar muito para poder jogar. Eu participei da seleção brasileira de pôquer, as duas seleções brasileiras de pôquer que tiveram até hoje, o Mojave estava lá jogando e foi uma satisfação enorme poder representar meu país, já estava muito motivado. Então, aparecendo uma estrela ali do esporte, alguém bastante representativo que a gente admira, eu acho que vai ajudar muito a focar no jogo, a se motivar para ter um resultado ali bastante positivo. Traz uma responsabilidade e nós brasileiros estamos vendo isso acontecer no nosso país, né? Os jogadores brasileiros estão sendo muito criticados por supostamente não defenderem a camisa da seleção brasileira como defendem os seus clubes lá da Europa. Essa é uma questão bem importante e é interessante tratá-la agora no universo do pôquer também, com essa competição importante que é a Copa América de Pôquer. Daqui a pouco voltamos depois do intervalo e vamos falar mais sobre o assunto. Até já. Estamos de volta com Somos Pôquer. Hoje estamos falando sobre a Copa América de Pôquer. A PokerStars.net, que organiza essa competição, fez uma adaptação, lembrando o que seria o universo do futebol para a competição do pôquer. Criou lá uma estrutura, um estádio, replicando coisas do futebol, uniformes, a imprensa, todo mundo caracterizado como se estivesse numa competição de futebol. Até o diretor do torneio estava vestido de juiz. E o Somos Pôquer não perdeu tempo e propôs alguns desafios bem engraçados. O primeiro é esse, é futebol, tênis. Vamos ver. Amigos, bienvenidos al lado B del America Cup of Poker. Vamos a estar presenciando con las selecciones, las 6 selecciones que van a participar por el campeonato y por el título más importante del lado B. Acá están los capitanes y les vamos a explicar de qué trata la competencia y ustedes van a tener que decidir quiénes van a representarlos en cada una de las competencias. Primero, vamos a tener fútbol tenis, vamos a jugar al mejor de 7, después vamos a pasar al metegol, futbolito, taca-taca, depende cómo lo llamen, y la definición va a ser a la PlayStation a penales.
va a haber un campeón. Así que, señores, que comience la competencia. Comienza, dale. Se viene la final, una linda final entre el local versus Argentina, que hasta ahora es el que demostró mejor fútbol. Señores, van a jugar a 7 y mueren 7. Vamos a jugar. Saca Argentina por el partido, señores. Recibe Chile con la presión, la pasa de lado. Buena cabecita. Iván que quiere pasarla, Chile recibe, Sosito nervioso. Buena bocha, buen punto. Argentina la pasa de lado. Chile recibe. ¡Señores! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! Interessante, né, Mojave? Eu fiquei com vontade de jogar. Olha, eu já joguei futebol, tênis, mas o meu ali era diferente, viu? Eu sou do ABC Paulista, beleza? Um salve aí pra todo mundo do ABC Paulista, é nóis. E a gente jogava futebol, tênis, sabe aonde? Em São Caetano, ali no Clube Chico Mendes, que é um espaço verde ali, é um espaço comunitário. Sabe aonde? Uma mesa de ping-pong, assim, o tênis de mesa de concreto. E a gente jogava ali. Muito legal. Ó, abraço pro meu pai, meu primo Murilão, Matheus, que a gente jogava junto, meu tio Maurão, que a gente jogava muito fute-tênis ali. Era muito bacana esse fute-tênis de mesa. Agora, esse daí que eles jogaram aí no campo, assim, com a rede do tênis ali de verdade, é interessante também. É legal, um exercício bacana. Então, vamos saber agora mais sobre essa correlação entre o futebol e o pôquer. Para isso, vamos mostrar uma entrevista com o Zamorano, o craque chileno, e o Hernandes, o craque mexicano, que jogam também pôquer. Vamos saber deles, né, Mojave? Como é que eles veem pôquer com futebol? Vamos lá. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro con, para los argentinos, el Pájaro Hernández, para el resto de Latinoamérica, el Matador. Qué lindo apodo que te habían puesto en Argentina, ¿no? Sí, un bonito apodo. Qué linda antesala, ¿no? Para la Copa América de Fútbol, que haya una Copa América de Póquer acá en Chile, ¿no? Es algo muy bonito, muy emocionante, y tratar de jugar con estas grandes figuras que es Goico, Bambán, Ronaldo, el pibe, pues es una emoción maravillosa, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta del póquer? Sé que jugás, sé que te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? El saber qué es lo que piensa el rival, ¿no? Y qué es lo que me gusta, pues me gusta ganar, ¿no? En ese sentido. México ya ha salido campeón de la Copa América de Póquer y viene con una muy buena selección. ¿Cómo los ves? Los veo motivados a mis paisanos. Ya tuve la oportunidad de platicar con ellos y vienen con muchas ganas, mucha ilusión de hacer historia otra vez. Y están fuertes. Pensá que México tiene una Copa América ya, otra Venezuela, 2 Canadá, 2 Brasil, y hay selecciones fuertes que no la tienen. Sí, pero entonces hay que saber decidir bien, hay que pensar bien, hay que arriesgarse, como bien lo platicamos, y simplemente desearle suerte a mi equipo mexicano. Dales un consejo a la selección de México. Que disfruten, que vayan como lo han hecho siempre, paisanos, y enhorabuena. Señores, un gusto y un placer tener al Matador Hernández junto a nosotros. Gracias. Gracias a ti y a todos. Un abrazo. Me encuentro con Bambán Zamorano acá en Chile, el local, el que tiene la responsabilidad de todo, digamos, el dueño del circo, ¿no? Sí, responsabilidad, pero no una obligación. No, por supuesto, creo que para nosotros como chilenos nos sentimos tremendamente orgullosos de tener la Copa América acá y seguramente los muchachos van a asumir esta responsabilidad que se tiene de jugar en nuestro país
la Copa América tanto de fútbol como de póker. ¿Qué te parece esta antesala, esta sorpresa que preparó PokerStars? Yo creo que me parece fantástico. Este tipo de actividades enaltecen mucho más lo que son los juegos y en ese sentido estamos muy contentos de tenerlo acá en Chile. Sé que jugás mucho al póker con tus amigos de forma recreativa. ¿Jugás seguido y has ganado alguno de esos partidos? No, gano. ¿Sí? Gano. A pesar de que tengo más suerte en el amor que en el póker. Muy bien, no está que mal. En el juego, pero sí, eso es mucho mejor. Pero en líneas generales me gusta e intento por lo menos divertirme. El póker me divierte. ¿Cómo los viste los chicos que estaban así? Como... No, están bien, están muy tranquilos los chicos. Creo que conversé con cada uno de ellos y primero que todo estaban muy orgullosos de presentar a Chile. Dales un consejo. No, el mejor consejo que puedo entregar me lo entregó mi papá con 10 años. En el fútbol, en el póker y en la vida misma, no siempre ganan los mejores, sino que los que tienen la capacidad de pensar y de luchar mejor. Es ahí en donde marca la diferencia. Señores, con ese lindo consejo lo dejamos al dueño de la pelota, al dueño del circo, Juan Manso Moreno. Mucha suerte en lo que se viene y mucha suerte para la Copa América. Gracias a ustedes y bienvenidos todos los amigos americanos a nuestro país. Chao. Interessante a gente ver essa correlação entre o futebol e o pôquer a partir de dois grandes craques do futebol e que gostam do pôquer. Eu fico sempre pensando, Mojave, que paralelo que a gente pode fazer do futebol, as suas estratégias, as suas técnicas, os jogadores, a paixão que envolve o futebol e o pôquer, né? Que é um esporte que, pelo pouco que eu estou conhecendo, eu estou aprendendo com vocês e com você, também é um esporte que exige muito de estratégia, exige muito de técnica, de concentração, enfim. Eu queria saber de você. Bom, eu acho muito bacana porque, como eles mesmo falaram, né, e a maioria dos esportistas já notaram essa questão dentro do poker, a veia competitiva dessa turma é muito forte. E o poker é um esporte de competição assim, nato. Você precisa estar competindo em todos os potes que você está jogando, até as mãos que você joga fora, que é o famoso fold, quando você desiste da mão, você também está competindo, porque você está avaliando os seus oponentes ali, e muitas vezes você está perdendo fichas com isso, deixando de jogar a mão. Então, é legal que o pessoal acaba comentando e entendendo muito o cenário do pôquer, muitas vezes no que, por exemplo, o Ronaldo, por exemplo, começou a jogar pôquer na concentração. Então, por exemplo, o pessoal ia jogar futebol no dia seguinte ou no mesmo dia e antes jogava uma partidinha de pôquer ali naquele tempo que eles tinham antes de jogar e já notavam que, olha, que legal essa jogada, ó, parece que uma jogada que eu já fiz no campo, eu posso colocar as minhas qualidades do futebol aqui no pôquer também, fazendo essa comparação, e é isso que torna o jogo bastante interessante, porque eles mesmos conseguem perceber e fazer essa analogia. Isso é muito interessante, é um assunto apaixonante, principalmente para nós brasileiros que adoramos futebol. Então a promessa é o seguinte, na próxima semana continuamos falando sobre a Copa América de Pôquer e essa correlação entre o futebol e o pôquer. Nos vemos então, até a próxima semana. Tchau.